Jaqueline. Meu Jesus. Missionária Jaqueline. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor já falou conosco, Senhor, através dos teus louvores, através da tua palavra, Pai. Pai, diante de ti nós te agradecemos, Senhor, pelas ofertantes, aqueles dizimistas, aqueles que não puderam ofertar, Senhor, que o Senhor venha abençoar, venha abrir as portas também, Senhor. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua presença, Senhor, que é real em nosso meio. Senhor, usa a nossa preleitora esta noite com ousadia e com garra, Pai. Em nome de Jesus, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. É motivo de muita alegria, né? Muita satisfação, um privilégio muito grande de poder estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, para estar louvando, adorando e bendizendo o nome dEle. Ele que é digno de toda honra, Ele é digno de todo louvor, e Ele que é digno de toda adoração. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Nós vamos ler o verso 5 e 8, e em Romanos capítulo 3, onde nós iremos ler do versículo 21 ao 26. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versos 7 e 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que Ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26. Está escrito assim a palavra do Senhor. Mas agora, Deus já demonstrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É isso que Ele trata todos, é assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio pelo qual as pessoas recebessem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que nele creem e creem em Jesus. Glória a Deus. Esta noite nós vamos falar sobre fé. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Pode se sentar, não tem problema não. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer e bendizer ao Senhor pela tua gloriosa palavra. Queremos agradecer ao Senhor pela presença do teu Espírito Santo no meio de nós. Queremos declarar, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração estão abertos para a ministração do teu Espírito
que cabe a nós colocarmos todos os dias diante do altar do Senhor, para que o Senhor possa gerar cada dia mais e mais fé, crença e esperança no Senhor. Venha falar aos nossos corações, venha falar à nossa mente, que o Senhor esteja à vontade no meio de nós, Pai, e que a Tua vontade seja feita sobre nós, assim como ela é feita no céu. Assim oramos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Se há concordância na terra, há concordância no céu. Glória a Jesus. Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre fé. Quando o pastor e a missionária me mandaram a mensagem para que eu pudesse estar trazendo a palavra do Senhor aqui nesta noite, o Espírito Santo me conduziu a falar sobre fé. E se eu posso dar um tema a essa mensagem hoje, é fé. Ferramenta indispensável a cada cristão. Não tem como nós estarmos na presença de Deus sem fé. A fé é o que fez você estar aqui nesta noite. A fé foi o que fez você se arrumar, se preparar, mesmo depois de um dia de trabalho, mesmo depois de um dia de limpeza na sua casa, de afazeres, mesmo estando às vezes cansado, atentado. É a fé em Deus que fez você chegar aqui na noite desse dia para ouvir a palavra do Senhor. A fé é uma palavra tão pequena na sua escrita, mas ela tem um grande e essencial peso de valor. Sem a fé, nós não podemos agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Crer e ter fé é a mesma coisa. Você não tem como ter fé e não crer. Você não tem como crer e não ter fé. Os dois andam juntos. Eles são companheiros inseparáveis. A fé e o crer. O que é a fé? É crer. O que é a fé? É confiar. O que é a fé? É ter certeza naquilo que te foi falado. O que é a fé? É entregar nas mãos daquele que te prometeu a direção da tua vida, da tua casa, do teu querer, das tuas vontades. O que é a fé? É acolher as promessas de Deus sobre a nossa vida. O que é ter fé? É aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos ter fé para nós vencermos o mundo que jaz no maligno. Nós precisamos ter fé para vencer a nossa vontade, para vencer a nossa carne, para vencer as obras da nossa carne. Nós precisamos de fé para estar num contexto de comunhão com os irmãos. Nós precisamos de fé para construir uma família. Nós precisamos de fé para entrar num curso, para entrar numa faculdade. Nós precisamos de fé para arrumar um trabalho e perseverar naquele trabalho. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos de fé, nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos ter a certeza. Um dia nós levantamos a nossa mão e nós tivemos fé e confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E a partir dali nós começamos uma caminhada de fé que cada dia se torna mais forte. E talvez você pode dizer: Jaqueline, eu não tenho fé dentro de mim. Eu aceitei Jesus, mas foi por causa dos problemas que eu estava passando. Eu aceitei Jesus, foi por causa disso, daquilo e daquilo outro. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que todo ser humano tem uma medida de fé dentro dele, dada por Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 3, o verso B, vai dizer assim, ó: pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Cada um de nós temos sim uma medida de fé dentro de nós, que nos fez casar, que nos fez estudar, que nos fez prosperar, que nos fez progredir, que nos fez e nos faz
viver no contexto de outras pessoas e impossibilidades na nossa vida. A fé, nós precisamos dela estabelecida dentro de nós para equilibrar as nossas emoções diante de tantas adversidades que nós vivemos no mundo. Nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Nós não vivemos por aquilo que nós temos, mas nós vivemos centrados na certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra, porque ele não muda, ele é fiel, ele é leal, mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. E quando Deus aqui se apresentou, e nós vemos a Bíblia falando muito sobre Abraão, quando Deus se apresentou para Abraão, Abraão ele estava vivendo uma vida totalmente diferente do quadro que Deus estava apresentando para ele. Mas a palavra do Senhor, em Gênesis 15:6, está escrito: Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Quem pode dar glória a Deus nessa noite? Abraão ele foi chamado por Deus num contexto e vivendo uma realidade totalmente diferente da que Deus estava apresentando para ele e dizendo que aconteceria com Abraão e com a sua descendência. Deus virou para Abraão e falou assim: ó, sai do meio da sua parentela, deixa tudo que você tem para trás e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus nem falou onde era. E Abraão saiu daquele lugar com seu pai, com seu irmão, com a sua esposa, ficou algum tempo numa cidade com o seu pai, com o seu sobrinho, com a sua esposa. Ali o pai dele morreu, e dali ele saiu para um outro lugar. E quando ele estava com 75 anos de idade, Deus se apresentou para ele e falou assim: Abraão, eu vou te dar um filho. Abraão, você vai ser pai, a Sara vai gerar. E ele olhou para a vida dele, para a condição dele. Deus falou para ele: eu vou te dar muitas coisas, vou te abençoar sobre a terra. E ele olhou e falou assim: para que eu quero bênção, se eu vou ter que deixar tudo para o meu servo Eliezer? Porque eu não tenho filhos. E Deus falou: eu vou te dar um filho. Você vai ter uma descendência numerosa. Sai de dentro da sua tenda, olha para o céu. Você pode contar as estrelas? Se você pode contar, é assim que vai ser a sua descendência. Vocês já pararam nessas últimas semanas e olharam para o céu para ver como ele está estrelado e lindo? Imagina quando Abrão, que ele não era Abraão ainda, quando Abrão saiu da tenda dele, olhou para o céu e viu todas aquelas estrelas. E ele com 75 anos não tinha um filho, mas ele perseverou em fé. Ele perseverou diante da adversidade. Ele perseverou diante da aflição. Ele perseverou diante das impossibilidades humanas. Porque ele olhava para ele e ele ainda podia gerar, mas a mulher dele, ela já estava de avançada idade. A mulher, geralmente, até no contexto de hoje em dia, a mulher com 60 anos já é perigosíssimo se ela conseguir engravidar. O homem não, o homem que faz filho até seus 110 anos, mas a mulher não. Então são coisas que para hoje, tendo o entendimento que nós temos, o conhecimento que nós temos, é difícil para a gente, com a tecnologia, com a ciência, com uma estrutura de saúde, gerar um filho com 55 anos. Imagina essa mulher com mais de 60. E a palavra do Senhor nos declara que isso foi quando Deus o chamou. Ele tinha 75 anos, mas a promessa, a concretização da promessa demorou 25 anos. 25 anos esse homem manteve a fé, manteve a certeza, manteve a esperança. Ele continuou crendo, porque ele acolheu no íntimo do ser dele as promessas de Deus. E ele não abriu mão dessa promessa, mesmo o tempo passando, mesmo as adversidades chegando, mesmo as
mentia, Deus ele não se enganava, Deus ele não pedia nada que Abraão não pudesse dar, assim como ele não pede para nós nada do que nós não possamos dar a ele. Se Deus nos eleva para um nível de maior dificuldade, é porque ele quer amadurecer a nossa fé, é porque ele quer nos fazer crescer, e ele sabe que nós aguentamos, ele sabe que você tem força suficiente, ele sabe que você tem certeza suficiente, ele sabe que você tem certeza, que você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele sabe, ele olha para você assim como a missionária pregou aqui no domingo. Quando Deus deu testemunho de Jó, quando os homens davam testemunho de Jó, por que Deus deixou Jó passar por toda aquela situação? Porque Deus sabia que ele podia contar com Jó. E Deus ele sabe que ele pode contar com você hoje aqui, em São Gabriel da Palha, na igreja Palavra Viva, para ser um remanescente fiel, que não abre mão da bandeira da fé, para levantar, exaltar e levar o nome do Senhor à nossa terra. A fé é o que nos movimenta, a fé é o que nos sustenta, a fé é o que nos fortalece, a fé é o que nos faz avançar. A fé em Deus, ela nos torna um cristão mais fortes, capacitados para enfrentar e suportar as adversidades dessa vida. Somente com a fé nós podemos romper. Mas nós temos que dia após dia ter muito cuidado com a nossa fé, para guardar a nossa fé. Porque você sabia que existem pessoas que elas tentam minar a nossa fé? E a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela não nos encobre, que nós podemos sim também passar por esse caminho onde às vezes vão vir situações e perigos contra a nossa fé. E um dos perigos que eu consegui identificar, eu grifei 3 para trazer para a igreja, é a influência. Em Atos capítulo 13, verso 8, nos diz assim: o mágico Elimas não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Pessoas incrédulas, pessoas invejosas, pessoas vão querer puxar você. E esse Elimas, ele estava ali vendo Paulo trazer a palavra do Senhor para aquele governador, para aquele procônsul. E ele estava querendo influenciar o procônsul, falando assim: não aceita essa fé não, rapaz, você não precisa disso. Então nós temos que ter cuidado com pessoas que vão tentar minar a nossa fé. Talvez você está passando por um processo no seu casamento, um processo na sua saúde, e às vezes você fala para as pessoas: não, eu tenho convicção de que Deus me prometeu, e eu sei que Ele é fiel para cumprir. E passe o tempo que passar, eu vou receber a vitória que Deus tem para mim. E às vezes a pessoa ao seu lado fala assim: rapaz, já passou tanto tempo, menina, você já trilhou tanto tempo, e até agora você não viu nada, você continua crendo. Cuidado, se afaste dessas más influências, porque as más conversações, elas corrompem o ser humano. Então, muito cuidado. O segundo ponto é a ganância. Em 1 Timóteo 6,10 está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e enchem a sua vida de sofrimento. Como o nosso pastor falou aqui, você pode ter casa, carro, você pode ter o dinheiro que for. Se você não tiver fé e a presença de Deus em você, de nada adianta você ter bens materiais. Porque tudo isso vai passar, mas a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, a fidelidade do Senhor, essa vai durar por eternidade. E como disse o apóstolo Paulo, se nós olharmos para essa vida desejando simplesmente aquilo que está aqui, nós somos os mais miseráveis de toda a humanidade. Porque o nosso alvo tem que ser a nossa salvação. Aquilo que Jesus conquistou para nós ao entregar a sua vida na cruz.
dizendo: eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. Nós precisamos orar e pedir para o Senhor: Deus, não deixa a minha fé diminuir, não deixa a minha fé fracassar, não deixa a minha fé ser, Senhor meu Deus e meu Pai, extirpada, tirada de mim. Porque, sabe, nós temos níveis de fé. E quando nós vemos a palavra do Senhor, ela nos relata isso. Pessoas que têm níveis de fé diferentes. E muitas delas têm a promessa, mas não têm a fé suficiente para ver a concretização da promessa. E isso é muito triste. Isso é muito triste porque nós temos Deus vivendo dentro de nós. Mas muitas vezes por causa das influências, muitas vezes por causa da ganância, muitas vezes por causa da falta de oração, nós esquecemos de pedir para Deus coisas básicas, pequenas, mas tão essenciais, que vão nos trazer para a presença deles, vão nos fazer permanecer na presença dele e vão nos fazer ir para a glória com a presença dele. A fé, ela é a força absoluta e propulsora do cristão. Sem a fé nós não vamos conseguir nos manter. Glória a Jesus, aleluia. E quando nós vemos, por exemplo, o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles tinham uma promessa? Sim. Eles tinham uma promessa, igreja? Sim. Eles tinham um libertador, igreja? Sim. Eles receberam a palavra e eles creram nessa palavra? Sim. E eles saíram de lá. Eles tiveram fé e eles ouviram e eles saíram de lá. Eles tiveram fé para sair do Egito, mas eles não tiveram fé para permanecer e suportar o processo para conseguir entrar na terra prometida. Somente 2 deles suportaram e guardaram a fé nas palavras de Deus. Esses 2 tiveram convicção na fé. Eles creram apesar das dificuldades, apesar dos contratempos. Sabe, muitas vezes durante os nossos processos, nós fazemos como o povo do Egito. Nós recebemos a promessa de Deus e nós recebemos com alegria. E nós até começamos a caminhar, nós até começamos a alavancar. Mas quando a dificuldade vem, quando Deus começa a tirar aquilo que nós ganhamos no mundo, quando Deus começa a matar as obras da nossa carne e querer gerar os frutos do Espírito dentro de nós, nós começamos a murmurar. Assim como o povo do Egito fez. Murmura porque não tem água, murmura porque não tem comida, murmura porque está com saudade da cebola assada, murmura porque não tem carne, murmura porque tem horas que fala assim: lá no Egito, porventura não tinha sepultura suficiente para nós morrermos por lá? Tinha que nos trazer no deserto para nos matar aqui de fome e de sede? E muitas vezes nós, pela fé, nos casamos, começamos uma faculdade, começamos um curso, abrimos uma empresa, e aí na hora que a dificuldade vem, o que a gente faz? Isso aqui não funciona não, isso aí não presta não, acho que eu fiz errado. A gente começa a murmurar, ao invés de suportar, ao invés de profetizar aquilo que Deus falou conosco. Foi isso que esses 2 homens fizeram. Eles suportaram e eles guardaram a fé nas palavras de Deus. Outra pessoa que nós vemos que andou com Jesus Cristo e na hora de acreditar no que os seus companheiros disseram para ele, ele não teve fé. Foi Tomé. Tomé, ele só creu, ele só teve fé quando ele viu. Na realidade, ele não teve fé. Ele só creu porque ele viu. Está em João 20, do 27 ao 29. Jesus Cristo tinha aparecido para os seus discípulos, mas Tomé não estava lá. E quando os discípulos contaram, Tomé falou assim: eu não acredito nisso. Eu só vou acreditar se eu ver ele, se eu tocar as mãos dele, se eu botar o dedo no buraco
E pelo sobrenatural ele entrou naquele lugar. Seja Deus. E Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, pare de duvidar e creia. Jesus, ele fala para nós: pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Pare de ter mente dividida e creia. E Tomé disse: Senhor, meu Deus. Então Jesus Cristo disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Felizes somos eu e você, que não vimos Jesus multiplicar pães e peixes, mas nós cremos. Felizes somos nós, que não vimos Jesus fazer milagres, mas nós cremos. Felizes somos nós, que não vimos Jesus Cristo entregar a vida dele no madeiro por nós, mas nós cremos, nós tomamos posse, nós nos apropriamos dessa verdade e nós podemos viver a palavra de Deus sobre nós hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Nós precisamos ter a convicção de uma coisa, e muitas vezes nós, seres humanos, nós somos muito falhos e nós esquecemos muito fácil tanto daquilo que nos fez bem quanto daquilo que nos faz sofrer. Ambos nós esquecemos muito rápido. Então nós precisamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, porque a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas não voltam vazias para o nosso Senhor. Elas se cumprem trazendo a existência para a nossa vida daquilo que Deus já criou na eternidade. Você sabia que Deus, ele tem planos, projetos que ele já criou na eternidade e ele já escreveu sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua descendência, sobre a sua saúde, sobre o seu ministério, sobre a sua casa. Deus, ele tem planos específicos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Na eternidade, para mim e para a sua vida. E quando nós cremos na palavra do Senhor, nós trazemos a existência, nós trazemos para a nossa realidade aquilo que Deus planejou para nós. Romanos capítulo 4, do 17 ao 22. Quem quiser abrir para me acompanhar, acompanha aí. Romanos 4, 17 ao 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus. Assim a promessa depende de quem, igreja? De Deus. Pode ficar mais bonito. Assim a promessa depende de quem? De Deus. Assim a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, e Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava morto, ou quando lembrou de Sara, que não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Aleluia! Glória a Deus! A fé dele não enfraqueceu, mesmo ele olhando para todas as adversidades. E continua dizendo: Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque ele tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. Mesmo Abraão olhando para a situação dele, vendo que o corpo
não creu o suficiente para viver a plenitude da promessa de Deus. Quando nós olhamos para Tomé, nós também vemos que ele não teve fé. Ele só viu, ele só creu porque ele viu. Que nós nunca sejamos cristãos que precisamos ver o agir de Deus para nós nos colocarmos na presença dele, de corpo, alma e espírito, acreditando na palavra dele. Porque Deus, ele vela para que a palavra dele se cumpra. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Deus, ele não tem compromisso com a minha necessidade, com a sua vontade, com o nosso achismo, com o nosso querer, com os nossos pensamentos. Deus não tem compromisso com isso, não. Mas Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus, ele vela para que a palavra dele se cumpra. E nós, quando olhamos a palavra do Senhor, nós vemos que muitas pessoas trouxeram a realidade que Deus tinha celestial sobre a vida delas terrena. Nós não temos uma fé limitada em Deus. Muitas pessoas falam: não, eu peguei a fé de Deus para a minha salvação e para mim está bom. Mas Deus, ele não quer que a sua fé seja limitada somente à sua salvação. Deus, ele tem níveis de fé diferenciados para entregar para cada um de nós. E quando nós abrimos a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 5, verso 34, nós vemos uma fé que cura. Tinha uma mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue. E ela dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E quando aquela mulher chegou perto de Jesus e ela tocou em Jesus, na hora aquela mulher foi sarada. O sangue, a hemorragia foi estancada. E Jesus pode dizer para aquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Oh glória, a tua fé te curou. Nós podemos ver também no livro de Lucas, no capítulo 7, no verso 50, a fé que salva. Uma mulher pecadora que entrou na casa de Simão. E essa mulher, ela entrou por baixo da mesa e ela derramou um perfume muito essência, muito agradável aos pés de Jesus. E ela chorou e ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. E Jesus, depois de defender essa mulher e dizer que para a eternidade, enquanto falassem de Jesus, essa mulher seria lembrada, Jesus Cristo diz para ela: sua fé a salvou, vai em paz. Jesus Cristo salvou essa mulher, Jesus Cristo perdoou os pecados dessa mulher, e Jesus Cristo deu para ela a paz que excede todo entendimento humano, que eu e você temos acesso hoje, através da presença do Jesus Cristo, do Espírito Santo em nós. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, também em Atos 16:5, nós vemos uma fé que fortalece. Diz assim a palavra do Senhor: assim as igrejas ficavam mais fortes na fé. Eu e você, nós podemos ser fortalecidos dia após dia na nossa fé. As dificuldades
26:18, nós vemos algo lindo. A fé que nos converte das trevas para a luz. A fé que nos tira do poder de Satanás e nos leva para o poder e para a vida plena em Deus. A fé que nos dá direito à herança e à santificação pela fé em Cristo Jesus. Eu e você temos fé, e através dessa fé nós podemos vencer com todas as adversidades que o mundo coloca na nossa frente. Pela fé nós podemos ser curados, pela fé nós podemos ser salvos, pela fé nós podemos ser fortalecidos, pela fé nós podemos ter uma saúde perfeita, pela fé nós podemos converter a nossa vida das trevas do mundo, da escuridão, da tristeza, da dor, da angústia, dos medos, para a maravilhosa luz de Deus. Pela fé nós podemos receber a herança e a santificação que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. A nossa fé não veio para nós de graça. Se nós podemos gerar essa fé dentro de nós hoje, se nós podemos ter essa convicção em nós hoje, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todo aquele que nele crê. Aí está de novo a nossa fé colocada
Nossa, eu já creio, já orou e eu creio que recebeu, mas o Senhor está me incomodando com algo aqui nessa noite. Você que veio aqui especialmente hoje para receber uma oração, sai do seu lugar e entra. Nós vamos estar orando pela sua vida. Seja ele qual o motivo que for, aquilo que você veio buscar da parte do Senhor, eu tenho fé que Deus tem para te dar nessa noite. Não sei qual é o propósito ou aquilo que você veio buscar, mas pela fé o Senhor remove montanhas. Pela fé Deus opera milagres, pela fé Deus opera sinais, pela fé Deus opera prodígios e maravilhas. Bem perto do altar, irmãos, bem mais perto do altar, não precisa ter medo. A gente queremos orar pela vida dos irmãos em nome de Jesus. Nosso Deus é poderoso para fazer, irmãos, eu creio nisso. Não há outro Deus além desse. Ele é poderoso para fazer. Fecha teus olhos. Agora, Cristiano, fecha teus olhos.